E aí, pessoal? Eu já falei um bocado aqui no meu canal a respeito de fontes de alimentação. Eu tenho aqui uma fonte de alimentação pesada. Isso aqui significa o quê? Que ela tem um transformador dentro dela. Essa fonte é uma fonte que não tem estabilizador dentro dela, ou seja, ela não tem um circuito para manter a tensão fixa. Eu já mostrei isso em um outro vídeo aqui do canal, eu vou deixar aqui em cima para quem quiser assistir a respeito do teste que eu fiz com essa fonte. Mas a questão que me traz aqui, voltando à questão do peso, é que ela tem um transformador dentro dela e essa daqui é uma fonte bem mais leve, ela é menor e ela não tem um transformador dentro dela. Essa daqui é a chamada fonte chaveada. Já essa outra aqui é a chamada fonte linear. Dentro da ligação de vários equipamentos, a gente percebe que muitas vezes não interfere você utilizar uma fonte ou outra. Mas como vocês podem observar, eu estou aqui com o meu teclado e eu vou fazer a ligação com essas duas diferentes fontes e nós vamos observar o resultado da ligação desses dois transformadores no áudio que vai sair aqui no teclado. Então vamos lá, eu vou fazer isso agora. Bom, as duas fontes estão ligadas aqui, eu tenho diversas tomadas aqui embaixo na minha bancada. Como vocês podem observar, essa fonte que está ligada é a fonte linear. E aqui está escrito 12 volts, é a entrada dessa fonte. Liguei aqui, liguei o teclado, vou aumentar o volume, está no volume máximo, tá aqui é o volume. O volume máximo, quando eu não toco, a gente pode ouvir um silêncio completo aqui no alto-falante. A gente não escuta nenhum tipo de chiado. Agora eu vou fazer o seguinte, vou desligar aqui a alimentação. Vou tirar essa fonte daqui para não ficar nenhuma dúvida. Então, ó, tirei ela aqui. Tirei, tá bom? Vou colocar ela aqui do lado. A outra fonte já tá ligada, é a fonte chaveada. Eu vou vir aqui. Vou conectar também no plug de entrada aqui dos 12 volts. Conectei. Agora eu vou ligar. Ligou. Olha só o chiado. Eu acabei de ligar. Vou aumentar o volume. Olha só, talvez você tenha que aumentar um pouco o volume no seu computador. Eu vou depois trazer aqui a câmera um pouco mais próxima para poder também ficar mais nítido o som. Ele tá ligado, funciona, mas olha a chiadeira que tá nele aqui. Bom, essa chiadeira ela se traduz nisso daí, mesmo que eu diminua bastante aqui, ó, o volume, eu zerei o volume, eu ainda tenho chiado aqui, olha só, mesmo sem volume eu tenho chiado, eu tô com o volume no zero, ó, não sai mais nada, ó, aumentar, vou tirar o volume, tirei o volume, o chiado continua lá. E o que ocorre aqui é que a fonte de alimentação chaveada ela é ótima para a gente ligar uma série de coisas, mas quando a gente começa a trazer para a questão do áudio, dá para usar? Dá, mas não somente plugar a fonte chaveada da forma como nós fizemos aqui. Por quê? Porque, eu vou até tirar que está me incomodando isso aqui. Porque a fonte chaveada, ela não tem uma boa filtragem. E dentro disso se traduz em roncos aqui nos aparelhos eletrônicos que estão diretamente ligados à questão do áudio. Então, quando a gente vai ligar um pedal, a gente vai ligar um teclado, um amplificador, o ideal é que a fonte seja uma fonte com uma boa filtragem para evitar esse monte de ruído aqui no aparelho. Por exemplo, um componente que faz essa filtragem e é muito encontrado nas fontes de alimentação, na saída da fonte de alimentação, são os capacitores, né? Capacitores como nós chamamos de elevadas capacitâncias. Como, por exemplo, esse capacitor aqui, ó, um capacitor de 2.200 microfarads e é um excelente capacitor para a gente colocar na fonte de alimentação. Se essa capacitância não for suficiente, você pode colocar mais de uma em paralelo. Então você vai ligando em paralelo, obedecendo a polaridade do capacitor, né? Porque esse capacitor, o eletrolítico, ele é polarizado, então você tem esse lado que é o negativo e o outro lado, consequentemente, é o lado positivo. E aí sim nós teremos uma redução do ruído e a gente consegue utilizar a fonte chaveada, por exemplo, nesse tipo de ligação. Existem, é claro, outros tipos de filtro, utilizando também resistores e indutores, que a gente pode fazer uso também para tornar o resultado, essa tensão resultante, a mais estabilizada possível, evitando variações, que essas variações se refletem exatamente nesses ruídos nos aparelhos de áudio. Vocês podem ouvir bem aqui o barulho. Então é isso, pessoal. A gente se vê em breve aí no próximo vídeo. Até lá!